Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Hoje, Bom dia, professor. Bom dia, hoje nós estamos numa questão mais brejeira, né? Então, hoje eu vou fazer uma homenagem ao povo da roça. Hoje nós vamos entrar nesse ritmo caipira que eu lembro minha avó. Bom dia. Isso, a gente vai lembrar, vamos cantar as andorinhas. Tá? Vamos começar a aula com música. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Mas do velho ninho, o dia que deixei, igual das andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta pra casa, feridas machucadas, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha que vai desapagar com a sua figura. Esse felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Gente, vocês estão rindo de mim ou vocês estão rindo para mim? Ou eu vou ter que ensinar o uso da preposição? Os dois. Os dois? Então tá, Para preposição. você. Preposição é uma classe de palavra invariável que vai estabelecer Professor, quando estiver mediante aos substantivos. Gente, vocês estão rindo da minha cara, eu estou lembrando da minha avó, tá? Minha avó era da roça e eu cresci ouvindo esse tipo de música. E vocês estão rindo do meu sentimento pela minha avó que é falecida. Bando de insensíveis. eu não tô rindo, não. Estão rindo Ô, sim professor. de mim. Não vou dar mais aula para vocês, tá? Eu não sou não, professor. Professor, eu nem tô rindo. Você tá vendo um kkk meu no chat? Camila? Que Camila? Ô, professor, você recebeu o meu trabalho, a redação? Recebi. Olha só, vocês estão me dando redação muito em cima da hora, tá? Teve gente que me enviou ontem, hoje eu nem abri. Eu vi que eu recebi, mas não tem como, né, gente? Tem que ser antes. Só quem me mandou no dia foi Leonardo e depois de 3 dias foi Francisco que me mandou, tá? Aí depois não reclamam da sorte de vocês, não, hein? Não quero ser mimimi no grupo das mães, não, hein? Tá? Não quero ser, não, porque senão eu vou aparecer naquele grupo e vou arrasar com todo mundo. Vou Mas eu entrar mandei naquele no grupo, caso, não vai sobrar ninguém naquele grupo, só eu. Professor, mas eu mandei no caso. Professor, eu mandei no primeiro dia. Eu sei que você mandou. Leonardo, se eu peço uma coisa hoje, em 2 horas depois ele já mandou, tá? E agora eu quero saber se eu posso dar aula. Porque seu Francisco e seu Natan só querem saber de ficar na piscina. Aí tá lá a dona Jaqueline e dona Elaine. Ah, meu peixinho. Eu vou colocar um comentário no Facebook quando elas começarem com esse negócio de peixinho. Deixa elas duas comigo. Eu só tenho uma questão. Fomos cancelados pelo Ronaldo. Vou cancelar vocês todos agora. Vamos pegar o nosso livro, que é o livro, como vocês dizem, que é compartilhado com os outros professores, né? Quem está falando comigo? Natan, que está falando comigo? Sim. Fala. Olha só, Natan tão calmo e eu tão agitado. Fala, Natan. O Dowse. O Deldo Varela, né? Ele está no livro. Sim, nós vamos ler uma entrevista com o doutor Drauzio Varela. É verdade, né? Vi, Miguel, vi sim, vi o seu trabalho. É verdade. Quer É dizer, verdade? não, É às vezes sim. verdade? É verdade? É verdade. É verdade ou é verdade? Se eu não me engano, foi ele que fez esse meme. Ah, é? É verdade. Quer dizer, Então, olha só, turma, nós vamos falar de entrevista, né? Todo mundo sabe o que é entrevista. Entrevista é alguém, né, que é especialista em um assunto, que se faz uma entrevista e tem
através de jogos de perguntas e respostas, né? Então, olha só, Drauzio Varela, a corrida é um antidepressivo poderoso. Todo mundo gosta dele, né, gente? Sim. O médico Drauzio Varela escolheu a corrida como... Não. Não gosta dele, Léo? Nossa, até eu que Sou sou... eu, Francisco. Francisco não gosta dele? Eu adoro esse cara. Eu também, gosto muito dele, Pedro. Posso ler, professor? O médico Drauzio Eu não Varela... vejo porque eu não vejo esse jornal. Tá, olha só, agora vocês só dão um tempinho para eu começar a ler e depois a gente conversa mais um pouco. O médico Drauzio Varela escolheu a corrida como impulso para ter disposição para tocar seus múltiplos projetos. Por Laura Krause Hennig, né? 12 de julho de 2017, 97, publicado em 22 de junho de 2015. Certo dia, o médico paulistano... Oi. Qual é a página? Gente, eu não acredito que você está me perguntando isso. Página 34. Obrigada. Por nada. Certo dia, o médico paulistano Drauzio Varela cruzou com um conhecido de colégio que não havia muito tempo. Gente, qual é a diferença de paulista e paulistano? Paulistano é um adjetivo, né, Cistuano? Tem diferença entre Porque paulista e paulista é quem paulistano? nasce em São Paulo. Tá. E paulistano nasce aonde? No estado de São Paulo. E paulista É na capital de São Paulo. Eu acho que é o contrário, Pedro. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo. Nasce na capital. Não, no estado. É paulista E que nasce em São paulistano Paulo É que nasce e na paulistano capital. que é da capital. Ah, mas acaba sendo Me a mesma copiou. Não, não é a mesma coisa, não, gente. Não é a mesma coisa. Olha só. Os Não, dois nascem em não, São Paulo. Pedro, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque vocês aprendem em geografia que existe o estado e que existe a capital. Então, quem nasce na capital do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Eu Então, não sou fluminense, não. Você nasceu na capital do Rio, Pedro? Sim. Você nasceu em que bairro? Eu nasci na capital do Rio. Não. Eu também. Não, olha. Eu Não. nasci na Zona Sul. Ai, meu Deus! Presta atenção no que eu estou falando, Brasil! Olha só, vocês aprendem que uma cidade ela é formada de bairros. A cidade é sinônimo de município. O município mais populoso é chamado de capital. Isso a gente aprende na aula de geografia. Eu vou ter que explicar geografia agora, eu vou chamar a Hanna agora. Calma aí. Hanna, o sexto ano não está sabendo me dizer o que é capital e o que é bairro. Que é isso? Você já aprendeu isso. Peraí, Olha mas só. professor, como é que você tá falando com a professora Ana se você pegou seu celular e nem deu tempo de você ligar? Meu filho, você não mentira, entende, você né? ainda não percebeu. Você ainda não percebeu que todos os Caraca, professores cara, são inocência mutantes. grande tua, nem Caio. Basta pensar, seus professores são mutantes, basta pensar que a gente já se conecta. Olha só, gente, preste atenção numa coisa. Caraca, sim, somos mutantes. Para eu estar aqui nessa hora, dando aula, e vocês não me deixando falar, eu só posso ser mutante. Você é um outro professor. Eu só posso ser mutante. E vocês sabem que eu odeio ser interrompido quando eu estou falando. Eu vou aí na casa de vocês dar uma chinelada no lombo de vocês, para vocês me obedecerem. E se a mãe de vocês falarem de mim no grupo, eu vou excluí-las todas. Porque eu sou mutante, eu tenho o poder de transitar onde eu quero. Sem ninguém Caraca. controlar, tá? Parei, professor, parei. Agora eu já não sei mais o que eu estava falando, é sobre a capital. Então, olha só, existe a capital. Quem torce para o time de São Paulo é São Paulino. Quem nasce na capital de São Paulo é paulistano. E quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, tem diferença sim. Coloquem isso na prova, que não tem diferença, para vocês verem o zero que eu vou dar para vocês. Tá? Aí eu quero ver vocês reclamarem para a Suzana. Meu professor pirou, meu professor enlouqueceu, ele me deu zero. Eu vou rir da cara de vocês todos. E vocês estão dizendo para mim que paulista e paulistano é a mesma coisa. Professor, Professor, você muda a palavra. Paulista, esse negócio aí. Não falei paulistano. nada, não falei nada. Agora ninguém falou, sabe por quê? Porque filho feio não tem pai. Né? Filho feio não tem pai. Porque ninguém Por isso quer que eu ser sou pai de bonitinho. filho feio. Eu também, por isso que eu sou bonito. Agora Por isso ninguém que eu vai sou falar. Quem vai falar aqui nessa espeluca sou eu.
Todo mundo quietinho, senão eu vou reprovar todo mundo. Ai, cruz credo. E o médico paulistano, Léo Varela, cruzou com conhecidos de colégio que não via havia muito tempo. Daquela conversa arrastada, um comentário do amigo marcou. Ano que vem, 50, idade em que tem início a decadência do homem. Olha isso, gente, meu Deus. Deus, que completaria meio século de vida no ano seguinte, ficou intrigado. Afinal, sentia-se bem, corria ocasionalmente, estava sem fumar fazia 13 anos. Caramba, gente, vitória, né? A pessoa 13 anos sem fumar, ó, e principalmente ainda tinha muitos projetos e desejos a realizar. Resolveu, então, propor um desafio a si mesmo, correria a maratona de Nova York, dali a 1 ano. E começou a treinar. Hoje, aos 72, o médico é um maratonista, com currículo invejável, e já viajou o mundo atrás de provas de 42 quilômetros. Esteve nas de Buenos Aires, Boston, Chicago, Berlim e Tóquio, entre outras. Autor de livros como Estação Carandiru, que lhe rendeu o prêmio Jabuti de não ficção, acaba de lançar Correr, em que oferece informações médicas sobre a corrida e relata sua experiência com a atividade. Com franqueza no livro, admite que não é nada fácil deixar a preguiça de lado para praticar esportes e reafirma a necessidade de uma mudança de hábitos para que possamos desfrutar bem a vida e envelhecer com saúde. Então, aí, ó, Francisco e Natan, vamos continuar nadando, hein? Não tem que ser igual a doença. Um dia todos vamos ficar doentes e morrer. Mas isso não precisa acontecer aos 40 anos, nem aos 50, diz. Equilibrando na agenda as obrigações como médico, escritor, voluntário em presídio, pesquisador, celebridade na TV e, claro, maratonista. Drauzio arrumou um tempo para conceder esta entrevista exclusiva à Cláudia, que aconteceu em um sábado, às 8h30 da manhã. O senhor já correu... Ô, Natan, fica sendo o entrevistador com você, o Drauzio, vai. Oi, professor. Faça pergunta para mim, Natan, que eu vou ser o Drauzio. O senhor já correu hoje? Não, mas fiquei o pé na maratona de Boston em abril. Não posso correr ainda por mais algumas semanas, mas enquanto isso, subo os 14 andares da escadaria do meu prédio até o meu apartamento. Isso não faz mal ao joelho? Subo pela escada e desço pelo elevador, justamente para não forçá-los. Depois, subo de novo. É um exercício maravilhoso. Os joelhos são algo fácil. Quando ouvimos críticas à prática de corrida, correr realmente os destrói? Isso é um mito. Se você está obeso, não faz exercício há anos e se põe a correr, é lógico que vai fazer mal. Geralmente são essas pessoas que têm os maiores problemas com a prática, inclusive nos joelhos. Pesquisas mostram que as cirurgias nessa parte do corpo e dos quadris são muito mais comuns em quem anda do que em corredores. E isso acontece por várias razões. Uma delas é que, embora na corrida cada passada aumente o peso do corpo em 2 a 3 vezes, você fica com o pé muito menos tempo no chão. Então, o impacto dura pouco. Além disso, esse movimento de estica e volta acaba por fortalecer as articulações. É parecido com o que acontece com o músculo que, conforme contrai e descontrai, cresce e fica mais forte. Vai, Natan! Uma pessoa que está acima do peso precisa emagrecer antes de começar a correr? Depende muito de quanto acima do peso ela está. Com poucos quilos a mais, ela pode começar devagar, tomando cuidado. O problema é quando ela está completamente despreparada e sai correndo de uma vez. Eu sempre recomendo bom senso para os pacientes. Todo mundo pode correr, depende de como faz isso. Uma estratégia inteligente é começar andando e testando. Correr 100 metros e continuar na caminhada. Quando se sentir melhor, corre mais 200 e assim vai. Vai, Natan! Pesquisas mostram que no treinamento para as maratonas, os corredores têm melhoras na saúde, mas que os riscos de morte aumentam durante a prova. Quando o atleta força demais o corpo, concorda que participar desse tipo de competição pode fazer o atleta perder a noção do limite? É muito pequeno o número de mortes em maratonas. Mas é verdade que você perde um pouco a noção. O Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele atleta brasileiro que foi agarrado na maratona de Atenas, diz que nós, maratonistas, temos maior resistência à dor que as outras pessoas. É verdade.
Normalmente, quando sente uma dor, você para, toma cuidado. Já no calor da maratona é muito difícil parar, porque você fica naquele ânimo. E foi até lá para correr, para andar. Participar de maratonas é saudável? Do ponto de vista da saúde, não há nenhuma necessidade de correr 42 quilômetros. É uma onda em que eu exemplo. No meu caso, não faço isso porque acho que é ótimo. Não sei se é tão bom assim para o corpo. Eu faço porque me impõe a disciplina de treinar. Trabalho muito, e se não tenho obrigação de acordar e correr essa distância toda, fica difícil levantar às 5 horas da manhã, vestir um calção e sair correndo. Isso não é natural do homem. Assim como não é natural desperdiçar energia, Sim, por isso que é muito duro conseguir praticar uma atividade física regular. Você imagina um homem das cavernas levantando de manhã para sair correndo à toa? Só se fosse para ir atrás da caça, fugir de um predador. Caso contrário, ele ficava parado, quieto, economizando energia. Não havia alimentos suficientes disponíveis para manter um corpo com esse gasto energético inútil. o senhor escreve que corre na rua. No centro de São Paulo, perde quem treina em academia? Quem corre em esteira está fazendo um exercício excelente da mesma forma. Eu gosto de andar na rua. Nasci no Brás, região central de São Paulo. Fui criado correndo pelo bairro. Esse é o momento do dia em que eu tenho silêncio, não uso fone de ouvido durante a prática. Na academia, a música fica tocando alto. Para mim, não é legal. Não me descansa. Mas tem gente que está acostumado. Exercício você tem que fazer do jeito que dá, que consegue e que gosta. Porque se já é difícil manter a disciplina e fazer com regularidade gostando, imagine sem gostar. O corpo não vai lhe pedir para levantar da cama, não é mesmo? Pelo contrário, temos 1000 razões para ter uma vida sedentária. E é por isso que a maioria da população não pratica esportes. Mas não dá para aceitar isso. A vida sedentária faz muito mal. Não fomos feitos para ficar parados. O corpo humano é como uma máquina que foi desenhada para o movimento. Do contrário, você vai lamentar. Muitos adultos têm problemas de saúde que poderiam ser evitados com a prática de esporte. Sim, as pessoas são sedentárias, engordam, têm pressão alta. Metade dos brasileiros acima de 50 anos é hipertensa, precisa de remédio para controlar a pressão. O número de diabéticos aumenta sem parar, é assustador. A vida vai ficando complicada, o ser humano até 20, 25, 30 anos vai bem. Mas se quer ter uma vida plena, precisa de mais cuidado. A natureza não planejou o homem para viver o tanto que nós vivemos hoje em dia. As pessoas morriam com 20 ou 30 anos. Isso era o normal. Queremos durar o máximo possível, sem investir nada, achando que o corpo é um presente de Deus e que podemos usar e abusar dele do jeito que achamos melhor. Não é verdade? Ou na sua vida depois que começou a correr? Em primeiro lugar, ganhei minha disciplina. Quando comecei a treinar para maratonas, tive que estabelecer uma rotina. Do contrário, não conseguiria acordar cedo para me exercitar. Depois, o fato de propor alcançar uma meta difícil, seja ela qual for, traz uma sensação de autoconfiança muito grande. O senhor virou maratonista aos 50 anos? Quando muita gente já está desacelerando, faz diferença? Comecei atrasado. Mas isso me deu um entendimento mais claro do processo de envelhecimento. Ensinou-me a não levar em conta a idade cronológica. E isso vale não só para a corrida, mas para os outros desafios na vida também. Quando me proponho um trabalho, uma tarefa, avalio se tenho condição física de realizá-los, se tenho disposição e se aquilo me interessa. Jamais penso que estou velho demais. Nossa tendência é considerar que, por causa da passagem dos anos, perdemos a condição de fazer certas coisas. E isso independe da idade. Há quem tenha essa sensação aos 80, outros aos 40. Assim parece que a fase mais produtiva da vida, justamente quando você podia aceitar, mas desafio já passou. O senhor pensa em parar de correr? Não, mas sei que uma hora vai ser impossível continuar. Acho que enquanto eu tiver forças, condições, disciplinas e saúde, vou correr porque virou uma coisa muito importante para mim. Não só por saber que cheguei à cidade sem tomar um remédio com a saúde ótima, mas também do ponto de vista psicológico. Sou muito agitado e ansioso, quero fazer tudo logo, e quando fico uns dias sem treinar,
pioro. A corrida é um antidepressivo poderoso. O corpo libera substâncias químicas que agem no sistema nervoso central. E, além do prazer, provocam aquele relaxamento típico do exercício. Você toma um banho e sai com a sensação de que é capaz de resolver qualquer problema. Isso é verdade, gente. Dá uma autoconfiança muito grande. No dia em que eu não puder fazer isso, vou sentir muita falta. E assim acabamos a nossa entrevista. Observe a composição da entrevista. Descreva. Então, olha só, gente. O que acontece aí com a entrevista, né? A entrevista escrita apresenta título, foto, texto introdutório e uma sequência de perguntas e respostas. Ô, professor. Oi. Professor, que mensagem é essa? Tela. É o quê? Please. Uma mensagem no meio da tela. Please. Sei lá o quê. E agora? Agora tá tudo preto. Agora sim. Agora saiu. Tava, sei lá, please, sei lá o que, tava em inglês. Eu falei que eu sou mutante, viu? É só pensar que muda. Qual é a função do texto inicial da entrevista? Antes da entrevista tem um texto, né? Qual é a função desse texto, gente? Para que serve esse texto antes das perguntas em si? Queria falar sobre o entrevistado? Na verdade, esse falar aí, Pedro, seria uma apresentação, né? Não, eu falei errado. Falar Um pouco sobre sobre a vida de Drauzio. Não, Varela. calma aí, vamos nos organizar aqui. Tá todo mundo falando junto, eu não estou entendendo. Pedro, você falou e eu já respondi, né? A sua resposta está certa, você apenas confundiu uma palavra. Eu não entendi o que você falou, Caio. Então é para apresentar a vida de Drauzio Varela, é isso? Sim. E você, Natan? Era o Foi que eu você. tinha falado, aí o Caio acabou falando. Mas você ficou aborrecido? Não, eu só tô falando, era o que eu tinha falado, mas o Caio acabou falando. Entendi. Deixa eu ver quem está aqui na minha sala, na minha aula. Francisco, Yasmin, Rexona Coca, Laison, Flávia, Arthur, Elisa, Caio, Bernardo, o menino que tem a mãe que faz uma mesa mais linda do Brasil, Pedro, É verdade. Felipe, Davi Gabriel. Oi, Davi, tudo bem? Davi é tímido, toda hora eu tenho que falar com o Davi. Oi, Davi. Oi. Oi, Daniel. Oi, Lucas. Oi, Gabriel. Oi, Léo. E o Davi até ativou a câmera, ó, tá ficando assanhado, hein? Oi, Evelyn. Oi, Natan. Já falei, oi, André. Oi, Miguel Larúbia. Oi, Miguel Rossi. Oi, Matheus. Oi, Ana Beatriz. Oi, Bruna. Gente, todos os nomes que estão aqui na tela são de vocês mesmo? Porque às vezes... Sim, menos o Rexona Coca, que é a Não, Poliana. sim, eu sei que é a Poliana. Até porque ela já ativou a câmera e eu já a vi. Então, olha só, turma. A A e a B, todo mundo respondeu. Então, olha só, está dizendo aqui que a função do texto inicial é apresentar um entrevistado. Todo mundo na entrevista, você não vai fazer uma entrevista sem saber quem é a pessoa, né, turma? Você tem que saber quem ela é. Na entrevista oral, esse texto corresponde ao texto em que a apresentadora Juliana Oliveira apresenta o programa especial e fala um pouco sobre a vida de Daniel. Turma, Professor? oi. O que aconteceu? Você estava falando aí bugou e você ficou silenciado. Ficou... Não, eu estava lendo aqui a resposta para ver se tinha coerência. Eu acho que foi só para mim que você ficou, tipo, calado, ficou mudo. Não, eu Muito bem, você fiquei assim para todo mundo. Posso ir para a próxima, turma? Então, nós vamos para a página 38, tá? C. A sequência das perguntas e respostas aparece explicitamente na entrevista escrita. Está afirmando, não está perguntando, está fazendo uma afirmação. A sequência de perguntas e respostas aparece explicitamente na entrevista escrita. Ponto. Ó. O mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias. Como o espectador sabe o que foi perguntado? Gente, essa entrevista oral desse Daniel Dias foi no primeiro capítulo com a professora de gramática, foi isso? O primeiro texto? Não sei. Professor, se eu não me engano, a entrevista é essa daqui, que a gente acabou de ler.
Não, Aham. sim, eu sei que é. Mas eu estou falando assim, quem foi entrevistado foi o Delcio Varela. No caso da entrevista de Daniel Dias, Juliana Oliveira convida o espectador já entendi. A conhecer um pouco da infância do atleta. Mas o nadador fala mais do que sobre isso. É isso mesmo, quer ver? É Tenho quase verdade. Quer dizer, certeza. não, às vezes sim. Foi isso que eu parei, o Caio. É isso mesmo, porque no começo do capítulo tem uma Sim, entrevista. isso aí, essa Exato. entrevista, porque o primeiro texto é com a professora de gramática, estão lembrando? E o segundo texto é Verdade. comigo. Então, por isso que eu estou falando assim, ué, que texto é esse? Porque eu não tinha. Tá vendo como que eu estou ligado? E vocês estão achando que eu estou aqui Professor. brincando e estou dormindo? Olha, vocês vão Não. estudar sobre predicado, hein? Estou vendo aqui o conteúdo de gramática de vocês, que absurdo, que no... Aqui, Daniel Dias, ó, gente, estão vendo? Ó, perfil Daniel Dias. Realmente. É isso, a professora de gramática vai ler esse texto com vocês, certamente, porque essa parte é dela. É verdade. Agora que eu estou entendendo aqui, Leonardo, tá certo, tá certo. Leonardo, vou te dar um mocão, hein? Não, professor, só falei Te dar um que Daniel Dias é o mocão. primeiro. Eu estou assim, que raio de Daniel Dias é esse? Meu Deus, eu não li isso. Então, olha só. Tranca Então, todas as suas aqui, portas e janelas, turma, Leonardo. porque é uma comparação do texto da professora de gramática com o meu, né? Então, não. No caso da entrevista de Daniel Dias, Juliana Oliveira convida o espectador a conhecer um pouco da infância do atleta, mas o narrador fala mais do que sobre sua infância. O espectador deduz o que foi perguntado pelas respostas do entrevistado. Por que é importante que haja foto na entrevista, gente? Às vezes você não sabe quem é a pessoa. Fala, Miguel. Miguel não, Pedro? Coloquei para apresentar o entrevistado ao leitor. Isso aí. Para apresentar o entrevistado ao leitor. Tudo bem até aí, turma? 2. No texto inicial, o leitor descobre que a entrevista foi realizada às 8h30 da manhã. A primeira pergunta feita a Delcio é: o senhor já correu hoje? Olha isso, gente, 8h30 da manhã. Né? Geralmente as pessoas que correm, elas correm bem cedo. Ó, tinha uma época que eu estava bem com essa coisa de academia. Eu já falei isso para vocês, né? Que eu estava malhando direitinho. Eu malhei, eu engordei por causa de um problema de coluna, gente. Eu malhava igual um doido. Um dia eu vou contar isso para vocês ainda. Eu malhava com personal trainer e tudo. Eu levantava às 5 horas da manhã para correr. Eu corria de 5 às 5h40, de 5h40 às 6 horas eu me arrumava, e de 6 horas às 7 horas eu me arrumava para ir para a escola, para ir dar aula. Então, eu tive um problema sério de coluna. E aí, com isso, eu me afastei um pouco. E o meu personal trainer, ele teve que se mudar lá para o lado da Zona Sul. Aí acabou que eu tentei malhar com mais 2 e não deu certo. Então, geralmente, as pessoas que correm, elas correm cedo, né? Então, olha o que ele pergunta aqui. A primeira pergunta feita a Deus: o senhor já correu hoje? Qual é a relevância dessa pergunta, gente? 8h30 da manhã, num sábado, final de semana. A pessoa que trabalha de segunda a sexta, essa hora vai estar na cama, né? Aí, Não, a senhora vai estar correndo, obviamente. não, Caio, eu não estou falando a pessoa que corre, eu estou falando as pessoas que não têm o hábito de correr. Ah, sim, Você vai tipo, que não encontrar trabalha, que você trabalha. vai encontrar mais pessoas que não correm a pessoas que correm. Então, o que está eu querendo concordo. dizer isso aqui? Essa pergunta é relevante porque é uma forma de trazer à tona o assunto da entrevista e a ideia de prática regular de atividades físicas pelo médico. Ou seja, caramba, hoje é sábado, 8h30 da manhã, o senhor já correu? Para quem tem o hábito de correr, isso é normal, mas quem não tem, gente, não, né? Se eu estou querendo estimular a pessoa que não corre a correr, a pessoa fala assim, caramba, ele levantou 8h30, no sábado, tá vivo, é médico, é coroa, tá com mais de 50 anos, então eu também posso, estão entendendo? É estimular. Ao longo da entrevista, Delcio vai derrubando alguns mitos em relação à prática de corrida. Cite exemplos desses mitos, gente. O mito de que correr prejudica os joelhos, tem muita gente que fala isso, né? Minha mãe falava isso. O de que é necessário perder peso sempre antes de iniciar a prática da corrida.
O de quem corre em academia tem menos vantagens em relação a quem corre na rua. O de que apenas pessoas mais jovens podem começar a correr entre outros. Gente, se uma pessoa está com 200 quilos, ela não vai correr como uma pessoa que tem 50, né? Só que ela tem que começar devagar, até o corpo dela se acomodar e se acostumando. Porque se ela falar que só vai correr quando ela estiver magra, ela nunca vai começar. Ou seja, ela começa a malhar e perder peso ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal, né? Isso aí eu Tem sei que andar de quilômetro em quilômetro. Sim. Número 4. De acordo com o médico, por que a prática de esportes evita problemas de saúde futuros? Porque deixa o seu corpo em forma e cheio de saúde. Só que hoje em dia, né, Pedro, com essa questão de internet, ainda mais na pandemia, o número de pessoas sedentárias aumentou ainda mais, né? As pessoas, elas locomovem os dedos, né, as mãos, na internet, né, no celular. Então, a prática ficou um pouco mais mais difícil, né? Mas isso não é impossível, gente. Quem tem que fazer, faz. Quem quer fazer, faz. Porque hoje é um número grande de pessoas sedentárias que engordam, desenvolvem diabetes e pressão alta. De acordo com o médico, esse quadro poderia ser melhorado se as pessoas adotassem como hábito a prática de algum esporte. Lembra que eu até brinquei que eu falei assim, continua correndo, Natan, Francisco, porque o Francisco e o Natan fazem natação, né? Quer dizer, vocês também devem fazer outros esportes, eu acredito, né? Mas eu falei do Natan e do Francisco, eu sempre vejo que as mães deles postam fotos deles, né? Correndo. Correndo não, nadando. Volto à natação nesses dias. Nossa, como eu tô muito empolgado. Que bom. Vai ser o nosso Tô muito nadador. empolgado. 5. Drauzio afirma que a corrida é um antidepressivo poderoso. Gente, hoje em dia, essa questão da depressão virou algo comum. Certamente vocês já ouviram falar disso. Você já deve ter ouvido também algumas pessoas falarem que depressão é frescura, só que a gente sabe que não é, né? É uma doença do século XXI e nós sabemos que as pessoas, elas passam por situações assim, vários fatores fazem com que essas pessoas tenham esse tipo de desvio, né? Esse tipo de patologia. Patologia, gente, é doença. Não é estudo do pato. Uma vez eu perguntei para uma turma o que era patologia, o garoto me respondeu, eu quero estudo do pato. Eu respondi para ele, quá, 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 gente, porque, pelo amor de Deus, patologia é sinônimo de doença. Eu não quero aluno meu falando besteira. Vocês estão ouvindo? Eu sou chato com isso e eu quero que vocês falem corretamente. E que vocês usem um vocabulário que todo mundo olha para a cara de vocês assim, ai, que garoto nojento. Não, gente, você não é nojento, você fala direito. A pessoa que tem que aprender a falar e tem que estudar, a língua está aí. Enquanto a pessoa está fazendo fofoca na rede social, ela pega e lê um livro, que ela vai melhorar o vocabulário, ela vai melhorar a inteligência. Só para acabar um assunto aqui, uma coisa que eu estou muito chateado. Independente de religião, gente, estão falando dessa menina, dessa Flor de Lis, que teve o desvio de caráter. Gente, vocês viram que absurdo que as pessoas estão falando? Estão generalizando que todo evangélico não presta. Isso não existe, gente. Que maluquice é essa? Como é que as pessoas... Quer dizer, então, que por ela ter tido um desvio de caráter, significa que todo mundo, todos os evangélicos são iguais? Que isso, gente? Quer dizer que caráter agora se vê na religião? Horrível isso. Vocês estão sabendo disso, né? Então, isso está errado. Isso está errado. Eu nem sei porque eu estou falando disso, mas eu estou falando disso porque vocês são meus alunos e eu quero que vocês sejam pessoas esclarecidas, pessoas sem preconceito, pessoas inteligentes e que saibam debater, né? Porque também ficar falando um bando de bobagem em rede social não dá, né, gente? 6. E você? Ficou convencido de que a prática de atividades físicas como esporte, corrida, dança, etc., faz bem para a saúde? O que acha de trocar alguns momentos com tablet e celular por uma atividade física? Converse com o professor e a turma sobre o que você aprendeu. Quem vai falar agora? Eu, Francisco. Então, por favor, Francisco, fale-me. Eu gosto muito de natação e eu também gosto muito de ficar em casa mexendo, mas se fosse para preferir um ou outro, eu preferia ficar na natação, porque me faz mais feliz ainda. Muito bem, peixinho, muito bem. Assim você está evitando o sedentarismo, você está movimentando os seus músculos, enquanto isso, Jaqueline está ficando quieta, né? Porque a Jaqueline está fotografando os seus momentos. Meu menino
Francisco Minha Vida está postando fotos, né? E depois ela troca com a mãe de Natan fotos, Natan Minha Vida. Então, todo mundo, né, participando desse momento coruja de Jaqueline, né, e de Senhora Nantes. Então, vamos pegar agora e vamos para a próxima. Professor, Eu sei que você me ama, Francisco, eu também, tenho muito carinho por você. Vamos. Fala. E a Marta tá nessa parte. Ô, professor, Oi. o meu técnico de natação, ele filma eu nadando e faz algumas edições e tal e manda para minha mãe. Aí minha mãe posta. Entendi. Ele bota a música de fundo? Ô, Francisco, eu sei, eu falo Às isso vezes sim. brincando. Eu não acho que sua mãe é desocupada, não, tá? Eu tô falando isso brincando com você. Jaqueline, eu não acho Eu que não você é sei desocupada. nem disso. Ela tá escutando aqui do Eu lado. sei, eu estou vendo Jaqueline do seu lado. Eu sou mutante, você esqueceu? Ô, gente, então olha só. Agora, alguém está com alguma dúvida sobre a entrevista? Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho, que aí a gente termina e depois a gente continua. Ó, a entrevista é um gênero jornalístico que consiste na ação de estabelecer um diálogo entre duas ou mais pessoas com um objetivo determinado. Contar a história de alguém, colher opiniões sobre algum assunto relevante, coletar dados e informações. Esse gênero é fundamental para a publicação de informações nos diferentes meios de comunicação, como TV, rádio, jornais e internet. Hoje em dia, gente, tudo é internet, né? Quase não tem mais o hábito de comprar jornal, né? As entrevistas jornalísticas podem ser orais ou escritas, e o entrevistador geralmente escolhe entre gravar o áudio ou a imagem do entrevistado, dependendo de como a entrevista será divulgada. A linguagem informal costuma prevalecer nas entrevistas, entretanto, a linguagem formal também pode ser utilizada em uma entrevista escrita. É necessário planejamento para que uma entrevista aconteça, incluindo desde um acordo prévio com o entrevistado até a elaboração de um roteiro de perguntas que serão feitas a ele. Entretanto, é importante também que o entrevistador possa ter liberdade para fazer perguntas que não estão no roteiro inicial, a partir das respostas do entrevistado. A apresentação do entrevistado e o bloco de perguntas e respostas são características da composição de entrevistas, sejam elas orais ou escritas. Entretanto, essa composição pode sofrer algumas variações, como no caso em que o entrevistador não aparece e as perguntas são deduzidas por meio das respostas dadas pelo entrevistado. Ok. Agora nós vamos fazer uma pergunta, né? Vamos lá, entrevistas. Quem vai me fazer uma entrevista? Quem vai fazer pergunta? Olá, nós deixamos com o nosso professor Ronaldo Ferreira, professor de redação do 6º ano e do 7º, professor de Eu quero gramática. fazer uma pergunta. Pois não, Pedro, pode me fazer. O que eu posso ajudá-lo? Como você virou mutante? Na verdade, eu virei mutante. Um dia eu estava dando aula com o 6º ano, em 2020, e aí a minha coordenadora me chamou. A minha coordenadora me chamou até a coordenação. Nisso, eu fiquei um pouco tonta, eu não sabia o que era. E eu vi uma pedra vermelha, que brilhava muito, mas que ninguém enxergava. Nisso, eu tinha um poder de atração. Aquela pedra ficou dentro de mim. Aquela pedra me envolveu e eu engoli a pedra. Nesse motivo, eu me tornei mutante. Voltei para a sala, ninguém percebeu. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Pois não. Como é baseada a sua alimentação? Bem, minha alimentação hoje em dia ela não é muito controlada, porque eu como de tudo, né? Eu como batata frita, se eu tiver com preguiça, eu peço um iFood, eu peço promoções do McDonald's, eu tomo Coca-Cola, tudo coisa que não é bacana. Tanto que vocês estão vendo como que eu estou acima do meu peso. Professor. Pois não, posso ajudá-la? Professor, foi uma baixa autoestima, mas... Calma aí que a Elisa está me perguntando. Fala, Elisa. Se o senhor não fosse professor, o que o senhor gostaria de ser? Se eu não fosse professor, eu seria ator, certamente. Nossa. É claro, o professor é um ator perfeito. Eu seria ator. Professor, eu tenho uma coisa, eu tenho uma pergunta para você. Calma aí que a Rexona Coca estava me perguntando. Vai, Rexona vai lá, Coca. Rexona Coca. Deixa eu ver aqui se eu lembro o que eu tinha falado. Então tá, então você fica aí. Quem mais tem alguma pergunta para me fazer? Eu, professor. Pois não. Eu e o professor Ronieri, antes dessa aula e antes da aula de gramática, a gente estava assassinando o português. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que eu vou assassinar os dois.
tá? Cara, Português e eu irei assassiná-lo. Mais o quê? Brutal. nossa. Mais alguma pergunta? O que o senhor acha de Fortnite? Fortnite, eu prefiro o fraco Knight, porque eu acho que o Fortnite ele tá muito forte e precisa fazer uma dieta. Fortnite é melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta bem sentimental. Pois não. Você me ama? Amo, eu amo todos, eu Overwatch é amo o muito mundo, legal. e é por isso que nós estamos O terminando. que você a acha nossa- sobre Minecraft? O que você acha sobre Não sei, Minecraft? não sei. Então a gente continua com a música. Ah, sei lá, construir casinha e matar galinha. Pronto. Bota rap do Minecraft